STF, forma a maioria contra o orçamento secreto. O ministro Lewandowski votou agora pela inconstitucionalidade das emendas de relator. Nós estávamos acompanhando esse caso desde cedo. O julgamento que foi retomado hoje por volta das 10 horas da manhã, que contava com 2 votos restantes, de Lewandowski e de Gilmar Mendes. O decano ainda vai votar, vai trazer o seu voto, mas nesse momento nós estamos vendo imagens ao vivo da sessão onde o ministro Ricardo Lewandowski está acompanhando a relatora do caso e formou maioria. Era 5-4, agora já está 6-4 pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. Nós vamos trazer agora a Basília Rodrigues, que vai comentar com a gente essa decisão. Bem, Basília, nós falávamos mais cedo sobre a possibilidade de inconstitucionalidade da emenda, do orçamento secreto, algo que foi trazido com muita polêmica. Há quem diga que isso tornou, por exemplo, o governo Bolsonaro refém, uma vez que entregou parte das suas atribuições ao Congresso Nacional. Foi tema também tratado durante a campanha política e questionado por candidatos como Simone Tebet e também Lula. Ele havia, inclusive, prometido de que haveria uma negociação para que isso não acontecesse. Pelo que você está acompanhando aí, qual foi o argumento trazido pelo ministro Ricardo Lewandowski em relação ao argumento secreto? É aquilo que a gente já estava conversando mais cedo, uma votação um pouco mais branda, ou ele acaba acompanhando a relatora de forma mais intensa, contestando a legalidade das medidas, das emendas do relator, das quais nós estamos falando aqui? Por este voto em que dá maioria contra o orçamento secreto. A informação, de acordo com o voto do ministro Lewandowski, é de que o Congresso Nacional não conseguiu se adequar às regras, às exigências impostas pela Suprema Corte. Inicialmente, uma decisão liminar da Weber como relatora do caso, ou seja, foram dadas chances ao Congresso de acabar com o orçamento secreto, o que garantiria uma sobrevida às emendas de relator. Então, dá para continuar a emenda de relator se não tivesse orçamento secreto. No fim das contas, apesar daquela resolução, aquela mudança feita pelo Congresso da autonomia do relator sobre a execução desses recursos, distribuindo esses poderes entre outros parlamentares, então não só o relator cuidaria da emenda de relator, mas os líderes partidários também poderiam fazer essas indicações de verbas. Isso, na avaliação do ministro Ricardo Lewandowski, não foi suficiente para garantir a constitucionalidade, a validade das emendas de relator. É bem verdade e vale destacar isso. Apesar dessa divisão que a gente tem aí de 6-4 entre ministros da Suprema Corte, Jairo, todos os ministros concordam que precisa ser transparente a execução das emendas de relator. O que está em discussão aí não é nem o aspecto do secreto ou do transparente, mas se as emendas poderiam sobreviver sob novas condições. Para metade dos ministros até então, 4 ministros, daria para manter esta execução das emendas de relator se não fosse secreto. Para os outros ministros, que agora formam maioria com 6 votos, não tem nem que existir a emenda de relator, porque do jeito que está, sob as regras impostas e a não adequação do Congresso Nacional, não teria como encontrar essa sobrevida às emendas de relator. Então, hoje, para os ministros, pelo menos a maioria deles, o Congresso não conseguiu dar uma resposta, uma alternativa não secreta às emendas de relator. E por mais que essas mudanças tenham sido feitas na semana passada, em que agora o relator não seria o único a falar para onde seriam destinados esses recursos, teria que fazer ali uma dobradinha com as lideranças partidárias, nem mesmo isso, diminuindo os poderes do relator, garantiria a constitucionalidade, ou seja, traria transparência à execução deste orçamento
desta parte que leva a alcunha de emendas de relator. A gente está falando de 19 bilhões de reais que hoje ficam ali embaixo da batuta do relator. Hoje, o orçamento geral de 2023 prevê 19 bilhões de reais para as emendas de relator. Vamos ver como, a partir desta decisão, como que o Congresso reagirá, porque mudanças de regras ali e acolá já estavam sendo feitas, a exemplo daquela resolução com força de lei que a gente acompanhou na semana passada, anunciada pelo presidente da Corte, Rodrigo Pacheco. O ano não acabou. Pela Constituição, o Congresso Nacional funciona até o dia 22 de dezembro. Ainda não aprovou a PEC, ainda não aprovou o orçamento geral, todo o orçamento para 2023. Então, ainda pode marcar novas votações e fazer dribles, ajustes para encontrar aí uma alternativa para essas emendas. Do jeito que está hoje, seguindo este entendimento que por hora é de maioria dos ministros da Suprema Corte, não tem essa de emenda de relator, não tem essa de orçamento secreto. Agora a gente acompanha o voto de Gilmar Mendes, decano da Corte, que dará o último voto sobre este caso, né? Um julgamento que teve início pelo voto da relatora Rosa Weber, que também é presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, a questão girou ali entre os ministros e agora a gente está na hora e na vez de ouvir Gilmar Mendes.